Um empreendedor pode ter vários negócios? É diversificação ou dispersão quando o empreendedor tem vários negócios? Vem comigo que eu quero que tu ouças até o final tudo o que eu tenho para dizer sobre esse assunto hoje. Existe uma ideia muito repetida no mundo do empreendedorismo. Dizem várias vezes: para crescer tens de focar apenas num negócio. Mas será que isso é sempre verdade? Será que um empreendedor não pode ter vários negócios? A verdade é que muitos grandes empreendedores têm várias empresas, várias fontes de renda e vários projetos. Então, qual é o verdadeiro problema? Eu quero te dizer, primeiramente, que o problema não é a diversificação. O problema é diversificar sem estrutura. Eu quero que tu comentes aqui, assistas esse vídeo até o final e digas: eu quero diversificar com estrutura. Vamos começar por falar então a diferença entre diversificação e dispersão. Qual é a diferença entre essas duas palavras? Diversificar pode ser uma estratégia inteligente, mas existe uma grande diferença entre diversificar e dispersar. A diversificação ela acontece quando o empreendedor cria novos negócios com lógica e com estratégia. Já a dispersão acontece quando o empreendedor começa muitos projetos, mas nenhum desses projetos tem estrutura suficiente. Qual é o resultado? Muito esforço e pouco crescimento. Por isso é que eu quero meditar contigo sobre quando é que faz sentido ter vários negócios. E a primeira coisa que eu quero falar é que existem situações em que ter vários negócios faz muito sentido. Como por exemplo, Aymara, por exemplo, quando os negócios são complementares, quando partilham o mesmo público, quando fortalecem o ecossistema empresarial. Vou pensar aqui numa empresa de formação. Essa empresa de formação pode ter cursos, pode ter consultoria, pode ter eventos, pode ter uma comunidade. Isso vai fazer com que essa empresa de formação não seja apenas uma empresa de formação, mas sim criou um sistema de negócios. E é por isso que eu quero falar contigo sobre o erro que muitos empreendedores cometem. Existe um erro que acontece quando o empreendedor cria novos projetos, mas continua a tentar gerir tudo sozinho. Então, o erro não é ter vários projetos, o erro é tentar fazer tudo sozinho, sem equipa, sem processos, sem estrutura. E isso vai fazer com que cada negócio aumenta o caos na tua mente empreendedor, né? Na mente de cada empreendedor. Por isso é que é importante que, mesmo que tu tenhas vários projetos, novos projetos, tu penses em ter uma equipa, penses em ter processos e penses em ter estrutura. E quando tu fizeres isso, tu vais ver que mesmo que tenhas vários negócios, tu não vais viver num caos. E isso vai fazer com que o teu crescimento aconteça de forma saudável, de forma segura. Se tu fizeres o novo negócio sem equipa, sem processos, sem estrutura, tu vais ter um caos. E é por isso que agora eu quero falar contigo sobre o segredo dos empreendedores que têm vários negócios. Existe sim um segredo dos empreendedores que têm vários negócios. Os empreendedores que têm vários negócios normalmente fazem três coisas: criam equipas, criam sistemas e criam estrutura em cada negócio que tenham. Ou seja, cada negócio precisa de comercial, operacional, financeiro, liderança ou estratégia. Sem isso, o empreendedor vai ficar sobrecarregado e ter vários negócios não vai dar um crescimento saudável ao ecossistema empresarial, mas sim gerar um caos. Então, empreendedor, eu quero dizer, se tu és daqueles que pensam em ter vários projetos, vários negócios, não faz mal, desde que tu tenhas estrutura comercial, estrutura operacional, estrutura financeira e estrutura estratégica ou até uma equipa de liderança. E é por isso que eu quero falar contigo sobre, afinal de contas, qual é o verdadeiro papel do empreendedor. Eu quero te dizer que quando um empreendedor tem vários negócios, o seu papel muda.
Ele deixa de ser apenas um operador e passa a ser um construtor de sistemas, um líder de equipas, um estratega. Ou seja, o foco deixa de estar apenas nas tarefas e passa a estar na arquitetura do negócio. E é exatamente por isso que hoje eu quero que tu respondas à seguinte pergunta. Sim, estamos a falar do nosso exercício do dia de hoje. Eu quero que tu respondas às seguintes questões. Os teus projetos ou negócios têm uma estrutura clara? Sim ou não? Têm processos definidos? Sim ou não? Têm pessoas responsáveis? Sim ou não? Ou tudo ainda depende apenas de ti? Ser sincero. E eu quero que nós finalizemos isso com o seguinte pensamento: ter vários negócios não é necessariamente um problema. O problema é tentar crescer sem construir sistemas. E é por isso que nos próximos vídeos aqui no Travessia nós vamos falar sobre algo muito importante. Por que que alguns negócios crescem devagar e outros decolam, aceleram? E se esse vídeo fez sentido para ti, inscreve-te aqui no canal, partilha com outro empreendedor e continua nesta travessia. E lembra-te, a estrutura ela vem sempre antes do crescimento.